Muito bem, começando mais uma live incrível. Vamos esperar a galera entrar. Uau, hoje a nossa primeira pessoa na live foi a nossa convidada. Menezes já tá por aí, muito bem, boa noite pessoal. Deixa eu já... Tudo bom, rapaz? Deixa eu já convidar a nossa mulher aqui. Aline, por favor, veja aí se já chegou a solicitação. Ah, já! Ei, Thaís! Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo bem, Thaís? E com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, é uma honra para mim estar aqui com você, Thaís. Obrigada. Eu que agradeço a tua presença aqui. Hoje, puta, a gente tá vindo aí de uma série de arrasos de lives e você É, é mais uma que é um arraso. Ó, ah, obrigada. eu já vou começar falando para vocês aí que estão entrando. Se vocês não seguem a Aline ainda, já para a live, vai lá. Acho que se clicar aqui em cima no nome da live, dá para ver ela aí, né? Já Acho que clica aí no sim. seguir, porque, ainda mais se vocês estão pensando em comprar carro usado, é a mulher da vida de vocês. Obrigada, Thaís. Mas é bom que todos saibam que uma das meus treinamentos foi com você também, né? Foi! Foi na loja do Fabrício, não foi? Foi. Na Castrol Auto Service. Aliás, também sigam o Fabrício, que ele também traz cada carro que assim, que chega na oficina dele que a gente baba. É, é verdade. Ó, o Cosme falando que quer nós duas no Direção Sobre Rodas. Já tô dentro. Só Só chamar, né, chamar. Thaís? Só chamar, é isso mesmo. Bom, gente, é o seguinte, boa noite para todo mundo. Quem tá aqui de paraquedas ou que veio do perfil da Aline, muito prazer. Eu sou Thaís Roland, mecânica de automóveis, formada pelo Senai e produzo conteúdo para as redes sociais aí para ajudar as pessoas a cuidar bem dos carros, que é o que vocês vão precisar depois de precisar da Aline, né? Então, Aline, por favor, se É isso apresente, aí. seja Começa muito comigo, né, bem-vinda. Thaís? Obrigada. Exato. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Se apresente e diz pra gente o que você faz da vida, mulher. Pra essa galera cair o queixo, assim. Bom, boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui. Há muito tempo eu sou fã de carteirinha da Thaís. E eu sou personal car, né? Eu faço um serviço de consultoria automotiva e eu ajudo pessoas que têm medo, que têm receio, que não sabem, que não têm tempo de comprar um carro usado, a fazerem a compra, a fazerem uma boa compra no mercado de carros usados, porque eu costumo dizer o seguinte, que o mercado de carros usados é uma excelente, possui excelentes oportunidades de compra, mas somente uma avaliação técnica pode separar as oportunidades dos verdadeiros problemas. Só complementando, Thaís, agora 5 minutos antes de eu entrar na live, eu recebi um áudio muito interessante de um cliente meu que indicou os meus serviços pro cunhado, e o cunhado falou, não, esse serviço não é para mim, isso não faz sentido, é um valor alto, tal. Comprou o carro e agora já gastou muito mais do que isso com o carro, porque o carro tinha vários detalhes que ele não soube avaliar e aí o barato saiu caro, né? Então é um serviço de consultoria que é importante. Não só consultoria, né, que eu ajudo as pessoas particulares a comprarem carros, mas hoje também eu estou dando cursos das pessoas que queiram. Sabe, por muito tempo as pessoas vinham e falavam assim, olha, eu amo carros, eu queria muito trabalhar com carros, como que eu faço para trabalhar com isso? E agora também eu estou dando cursos para as pessoas fazerem aí uma pré-compra, porque Ah, são que muitas demais. variáveis.
Que demais. Porque é isso, né, Aline? O mercado de carros usados é muito interessante. A gente consegue carros muito legais num valor muito bacana, mas tem essa questão. Tem que saber escolher muito bem. Quanta história a gente não conhece de gente que comprou carro usado, de gente que não conhecia, né? Porque quando a gente compra de alguém que conhece, dá para ter ali mais ou menos uma noção do histórico do carro, e aí é sempre uma compra. É duvidoso isso, né? Mas é uma compra um pouco mais segura. Mas é um É, mercado enorme de oportunidades de carros que a gente não conhece. E aí precisa de cuidados redobrados. Tem muita gente que acha que só levar o mecânico junto já resolve o problema. Mas não é só isso, né, Aline? Conta pra gente um pouquinho de exatamente. como é o seu trabalho de avaliação do carro. Thaís, você tocou num ponto muito importante. Eu tenho feito um trabalho bem importante, assim, de chamar os mecânicos para o meu curso, justamente para mostrar para o mecânico que ele mesmo está se responsabilizando ao falar para a pessoa, olha, compre o carro, que o carro está ok, sendo que ele está falando da parte mecânica, mas ele não sabe se esse é um carro clonado, se ele é um carro adulterado, se a estrutura está íntegra, se a documentação do carro está ok, se o proprietário tem um problema judicial e não poderia estar se desfazendo daquele carro. A compra de um carro são muitas variáveis que nós precisamos descartar ou validar para entender que ela é uma boa compra. Inclusive saber precificar, porque todo carro é ok, né? Eu atendo uma fatia do mercado de pessoas que procuram, nas minhas consultorias, de pessoas que procuram um carro de alta qualidade. Mas você pode estar querendo comprar um carro baratinho, um carro de leilão, um carro alagado, você pode comprar o carro que você quiser, desde que você saiba precificar. E aí as pessoas têm muita dificuldade também em precificar, porque o precificar está diretamente relacionado a fazer uma boa compra. Tá tudo bem eu comprar um carro de leilão, desde que eu pague realmente o valor que aquele carro de leilão ele vale no mercado. Você comentou uma história de comprar um carro de um conhecido, e recentemente eu vou até postar, eu estava até editando o Reels hoje, eu vou postar ele amanhã, essa história, já de primeira mão aqui para vocês. Eu fui visitar um carro e o colega estava comprando de um conhecido. Esse conhecido estava com o carro há 2 anos. E aí um outro colega dele, que é um cliente nosso importante, talvez um dos nossos maiores clientes, assim, que já contratou a gente mais vezes, ele falou assim, cara, não compre esse carro sem você fazer uma inspeção técnica. Ele falou, pô, mas eu tô comprando o carro de um amigo, é meu amigo, né? Eu vou na casa do cara, eu vejo ele com o carro, eu sei que ele cuida do carro. E ele é segundo dono, comprou com uma quilometragem baixíssima e tudo mais. Thaís, resumindo, quando eu cheguei lá, o cara achava que ele era segundo dono, ele era o sétimo dono. A quilometragem do carro não era aquela que ele achava que ele tinha há muito tempo. Ele comprou e pagou o carro por um carro imaculado. O carro era com diversas reparações de funilarias, inclusive com reparação com baixa qualidade técnica. E, de novo, foi o que eu falei, sempre repito, tá tudo bem comprar um carro com reparação, não tem problema nenhum. Você não tem que jogar um carro no lixo porque ele foi reparado, mas ele precisa ser precificado de uma forma diferente. Um carro com nível alto de originalidade, ele tem um valor. Um carro com outras reparações no mercado, ele tem outro valor. Então, assim, só um exemplo de que, putz, quando a gente chega para avaliar um carro, eu preciso descartar que ele é um clone, eu preciso descartar que ele está com a estrutura, né, comprometida, avaliada, reparada, eu preciso descartar que ele foi de alagamento, eu preciso descartar que ele foi de um dono descuidado, que ele não foi de uma pessoa cuidadosa. Enfim, são muitas variáveis que nós precisamos identificar aí para fazer realmente uma boa compra no mercado de usados. Olha Aí só você me quanta corta aí coisa. que eu desenvesto a falar. Tá tá maravilhoso, porque são informações que eu acho que pouquíssima gente leva em consideração quando vai comprar um carro usado. E acho que essa é a questão chave, né?
de saber precificar. É como exatamente como você disse. Tudo bem comprar um carro que está mais bagunçado, mas você tem que pagar o preço justo por ele e saber como ele está. Exatamente. Esse é o ponto, né? Porque o duro é você comprar um carro e depois descobrir da pior forma possível que ele estava bagunçado, né? Então, você fazendo uma compra consciente, aí é outra história. Você já, poxa, eu não tenho grana para comprar um carro em ordem. Tudo bem, então a gente vai ver o que o carro tem, né? Porque ele pode estar bagunçado, mas ele não pode bagunçar a sua vida, né? Exatamente, sensacional, Thaís. É isso, é isso. Né? Eu já passei por Então, isso há um tempo atrás, por isso que eu trabalho com isso hoje, né? Eu sei a dor que é comprar um carro conta. usado, porque você tem uma dor financeira grande que dói na alma e você tem aquela dor do ser passado para trás, né? De ser enganado, você se sente um tonto. Não é só a dor financeira, a dor de putz, todo mundo, você é bobo, né? Você não sabia, né, que esse carro. Então, assim, vou contar E de são forma resumida. julgamentos péssimos, né? Porque a maior parte das pessoas que Exato, dizem isso também passariam por isso, se fosse com elas, né? Porque, é como eu disse, exatamente. esses itens que você verifica, pouquíssima gente verifica na hora de comprar um carro usado. Então, todo mundo corre esse risco. Mas na hora que acontece com o outro, aí é fácil falar, né? Nossa, como você foi trouxa, né? Mas conta a história, porque essas histórias são Exatamente. preciosas para dar experiência para as pessoas entenderem como o teu trampo é importante. Bom, eu comprei para começar aquele carro que é tido no mercado de usados como um carro maravilhoso, porque ele era um carro de única dona, carro de mulher, porque as pessoas já falam, né? Carro de mulher. E ele tinha todas as revisões da concessionária, todos os carimbos e estava na garantia de fábrica. Bom, a primeira debate, a primeira coisa que eu descobri é que ele não estava na garantia de fábrica, porque os carimbos maravilhosos da concessionária, que todo mundo adora, né, na compra, eram falsos. Não eram carimbos de uma concessionária verdadeira. Então, ele não estava na garantia de fábrica. Até aí foi doído, doeu no bolso, só que foi tranquilo. Eu precisei vender o carro em pouco tempo, até muito antes do que eu imaginava, porque eu gostava muito desse carro. Quando eu fui vender, a pessoa virou para mim e falou assim: Olha, posso fazer uma vistoria? Ainda era muito incomum as pessoas fazerem vistorias. E eu falei: Pode, porque eu comprei de uma loja grande, uma loja conhecida, e a loja me mostrou um laudo aprovado quando eu comprei o carro. E o carro é de única dona e está comigo. Nunca pintei nenhum para-choque, nunca fiz nada nesse tempo, está comigo. Então, tá tudo bem, você pode fazer a vistoria que você quiser. Thaís, quando a pessoa foi fazer a vistoria, a gente descobriu que o carro era emendado outro carro. A traseira era de um carro e o carro era de outro carro. Ele era todo soldado. E eu nunca imaginei, ele não era um carro, porque muitas pessoas acham que esse tipo de carro vai ser um carro torto, um carro desalinhado, um carro que você olha e percebe. E não, ele era um carro maravilhoso, porque ele tinha acabado de ser totalmente pintado, né? Então ele era lindo, brilhoso, sem risco. E eu falei, nossa, que mulher cuidadosa essa única dona, né? O carro não E tem um dependendo risco. do jeito que soldaram a traseira e a dianteira também, porque tem gente que faz esse tipo de trabalho muito bem feito, né, Aline? Muito bem feito. Até aí também Muito bem não seria feito. necessariamente um problema, né? Até aí tudo bem, foi o que a gente falou desde o começo, desde que eu pagasse pelo valor que esse carro vale, porque aí ele tem um valor de mercado diferente, e desde que eu comprasse sabendo que ele tinha passado por isso. E eu comprei de uma forma totalmente ao contrário. Eu achava que ele era imaculado, impecável e com um laudo totalmente aprovado, que ele não tinha avaria nenhuma, nunca imaginava, na minha cabeça, na época, de totalmente leiga, nunca imaginei que ele tinha pintado nenhum para-choque, por mais que ele era soldado à traseira de outro. Paguei caro pelo valor do carro, tive uma perda financeira assim, gigante, de mais de 30 mil reais na época. Então, assim,
dói muito, a dor de comprar mal é muito grande. Hoje a gente tem muita informação, muitas empresas que oferecem um serviço como o meu. Hoje a gente não tem mais desculpa, vamos dizer assim, para cair nessas situações, porque a gente tem que comprar sem emoção, a gente tem que parar de pôr emoção, porque é uma compra é um bem de alto valor, não é uma camiseta que se eu não gostar tudo bem, eu deixo lá na gaveta e dou para alguém. É muito dinheiro envolvido. Você pode comprar o carro mais barato que for, ele é muito dinheiro. Então a gente tem que tirar a emoção do lado, tirar a emoção. Você sabe que essa coisa da emoção é muito interessante. Quando eu fui comprar o meu carro, mesmo trabalhando com isso, eu pedi para outra pessoa fazer a avaliação para mim. Eu entendo que é como um psicólogo que não atende um colega, um médico não opera um familiar, porque a gente tem emoção envolvida. Então, Olha só claro, que eu sei interessante, olhar, mas eu tenho... muito pertinente. Nossa, muito exatamente, pertinente, porque cara. assim, é uma coisa que você quer muito, que você olha o anúncio, você fala, ai, tá maravilhoso, é esse, quando eu chegar lá amanhã, eu vou oferecer tanto para ele, se ele aceitar, eu fecho, tal. E a emoção, ela te cega, você vai acabar não enxergando, porque eu falo do Thaís que a avaliação técnica de um carro, a avaliação pré-compra, o segredo ele vai estar nos mínimos detalhes. É um indício que o funileiro deixou, é um indício que o adulterador deixou, se a gente está falando de uma adulteração de quilometragem, uma adulteração de um carro clonado. Hoje, as quadrilhas, vamos dizer assim, que fazem essas adulterações, elas fazem trabalhos impecáveis. As pessoas acham que olhar um carro clonado, a gente bate o olho e sabe. E às vezes a gente fica horas para identificar a presença de uma adulteração. Então, assim, são pequenos indícios que nós vamos... Por isso que quem segue sabe que eu chamo de um processo de investigação. São vários indícios que nós vamos analisar para fazer a análise de um conjunto e identificar se é uma boa compra ou não. E aí, se eu tenho emoção, eu tô cega e não consegui ver alguns indícios que poderiam estar me dizendo alguma coisa, que poderiam estar me acendendo algum alerta importante, sabe? Olha só que coisa. É bem isso mesmo, porque é difícil, né, botar a emoção de lado. A gente. É como dizem, né? Quando a gente tá no jogo, é difícil de ver o que tá acontecendo, né? Aí quem tá de fora é que vê. E é bem isso. E se a gente tem essa condição de pedir ajuda e passar essa bola para outra pessoa, com certeza vai funcionar muito melhor. E, ô, Aline, uma das dúvidas clássicas da galera é como saber se a quilometragem do carro tá adulterada. E eu sei que tem carro que é muito difícil de descobrir. Qual é o nível de dificuldade em geral, assim, para descobrir se a quilometragem é aquela do painel ou não? Então, Thaís, se algum consultor, algum avaliador, algum perito, eu sou perita até por formação, mas se alguém falar para você, olha, eu tenho 100% de certeza que esse carro não tem quilometragem adulterada, essa pessoa não está sendo totalmente verdadeira, porque é impossível ter 100% de certeza. Mas nós precisamos fazer um processo de investigação em um carro. Muitas pessoas acreditam que operação de quilometragem é somente eu ver o volante, se ele está desgastado, que depois da pandemia nós perdemos isso, porque todo mundo encheu de álcool gel o volante, todos os volantes estão totalmente destruídos por aí, né? É muito comum a gente estar encontrando o volante destruído, manopla de câmbio, o banco do motorista, as pedaleiras, né, os pedais, a porta do motorista. Muita gente acha que a análise de quilometragem é somente isso. A gente também vai analisar isso. E uma coisa que nós precisamos estar atentos é o seguinte: existe uma pesquisa realizada, agora não vou lembrar da fonte, mas 90% dos carros vendidos no mercado de usados eles são maquiados de alguma forma. E a quilometragem adulterada entra nessa questão. Então, o que acontece? Você vai comprar um carro de um cara que é vendedor, que já é mais safo,
ele adulterou a quilometragem, ele sabe que você vai olhar a manopla do câmbio, o volante, os pedais. O que que ele vai fazer? Ele vai substituir isso, né? Se você vê no Mercado Livre, essa capa dos pedais custa R$ 10. Né? A manopla do câmbio também, só a capa é muito barata. As reformas nos bancos. Hoje em dia, as empresas de estética automotiva fazem verdadeiros milagres. Então, é muito fácil maquiar o carro. Então, falando especificamente dessa parte interna, eu tenho que ter duas atenções. Uma que todo mundo já sabe, se é o desgaste excessivo, e outra se está muito novo. Então, se eu estou avaliando um carro de 90 mil e o pedal não tem desgaste nenhum, está totalmente novo, está estranho. Alguém trocou por algum motivo. Ou é cuidadoso demais, ou trocou justamente para esconder. A densidade da espuma do banco também nos ajuda bastante. Né? Claro que são indícios, a densidade por si só ela não vai me falar nada. Eu posso ter a forma de eu sentar no banco, posso estar desgastando. Mas as pessoas olham somente o desgaste do tecido, do couro ou do tecido. Mas colocar a mão no banco e sentir realmente a densidade da espuma, isso é importante. E uma coisa que as pessoas esquecem de olhar, que também mostra um desgaste significativo, são os carpetes. Então, às vezes, quando a gente vai olhar o carpete de um banco traseiro, a gente já sabe que aquele carro é de aplicativo, porque está tão desgastado lá atrás que não é comum andar tanta gente lá atrás. Às vezes o carpete está bem desgastado. Claro, é um dos indícios. Mas analisar o carpete por si só. E o carpete, ele traz muito indício, né? Se ele tem aquela marca de lavado, será que o carro passou por uma enchente, né? Ou se ele está muito desgastado por um carro novinho, também é estranho. Mas agora você vai concordar comigo ou não, mas eu vou entrar mais na sua área. O cofre do motor é um verdadeiro delator, né? Se eu estou avaliando um carro de 30 mil quilômetros e aí eu olho o cofre do motor, tem marca de chave em coxim, tem marca de chave para tudo quanto é canto, tem marca de chave na torre do amortecedor. Já foram feitas manutenções ali que estão não condizentes com uma quilometragem tão baixinha quanto está dizendo, né? Então, o cofre do motor, o aspecto do cofre, a marcação do cofre, o nível de originalidade, o cofre tem muitas etiquetas com data de peça. Um carro novinho vai estar com muitas peças, né, compatível com o ano da fabricação do carro. E aí, se a gente está falando de um carro novinho, o pneu também vai indicar uma quilometragem, a gente olha a data de peça de amortecedor para ver se eles são os originais, se não são. Isso tudo vai ajudando a gente traçar aí um plano de investigação e o carro como um todo, né, Thaís? Ele vai nos dizer, o carro, a gente brinca assim, que o carro fala, né? Ele vai nos dizendo, a gente vai fazendo essa análise. Agora, uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado falando de adulteração de quilometragem, Thaís, eu falo o seguinte, não estou justificando as pessoas que cometem esse crime de adulteração, mas muito da culpa da quantidade de carros que nós temos no mercado hoje é do próprio mercado, das pessoas. Porque, assim, se você anuncia, eu anunciei recentemente um carro que a gente tinha aqui em casa, que a gente tinha há bastante tempo, era um carro super querido do meu marido, um Astra 2005, ele tinha 205 mil quilômetros. Poxa, é uma quilometragem boa por esse ano, e a gente é super rígido com manutenção preventiva, a gente tinha um bolo de notas desse tamanho, o carro tinha pneu de primeira linha, o carro era impecável de manutenção. É claro que a parte de estética ele tinha alguns detalhes. E Sim. quando a gente coloca o anúncio lá 205, as pessoas espantam, já nem entra no filtro das pessoas. As pessoas querem comprar um carro 2005 com 50 mil quilômetros rodados. Então, eu tenho andado um pouco de Uber nos últimos dias e eu sempre começo a conversar com o Uber e eu tiro foto da quilometragem do carro, claro, com o consentimento do motorista. E eu tenho postado isso no meu Instagram. Diariamente, eu tenho visto
carros com 470 mil quilômetros, com 350. Agora, eu falo para as pessoas lá nos meus stories, abre o Web Motors, o OLX, o iCarros, e procura esses carros com essa quilometragem para ver se você encontra. Você não encontra. Por que que você... Só que eu estou vendo eles todos os dias com essas quilometragens. E por que que você não encontra? Porque o mercado boicota. Em vez da pessoa pensar em comprar um carro de um dono que cuidou do preventivo, que cuidou da manutenção, que tem lá a nota de revisão, que cuidou da mecânica do carro, as pessoas só pensam em baixa, as pessoas acham que baixa quilometragem é sinônimo de garantia de um bom carro. E aí, eu falo muito essa frase, ele foca em comprar um carro adulterado. Porque ele não está pensando em comprar um carro cuidado. Ele está pensando em comprar uma quilometragem baixa. Então, assim, esses dias eu fui atender um cliente que estava procurando um carro 2008, 2010. Ah, Aline, eu só quero até 50 mil quilômetros. Eu falei, desculpa, amigo, você está procurando um carro de baixa quilometragem. Ninguém vai comprar um carro desse, vai guardar e falar, eu vou guardar por tantos anos, porque um dia eu vou vender valorizado. Ninguém vai fazer isso, todo mundo compra carro para usar. Então, assim, Sim. pode olhar. Olha, eu já fiz um conteúdo sobre carro de baixa quilometragem, porque isso é real. As pessoas querem carro com baixa quilometragem. E, às vezes, o carro de baixa quilometragem é um péssimo negócio. Porque Exato, carro que anda... Carro parado estraga, isso é fato. E carros que fazem percursos muito curtos também é muito ruim para a mecânica do carro. Muito ruim. Então, às vezes, você compra um carro. Ah, é carro de garagem, como você disse, né? Carro de mulher, carro de garagem. Ah, era só para levar os filhos até a escola e voltar. Meu, isso pode ser uma furada, uma furada. Às vezes um carro, como você falou, um carro mais rodado, mais que teve preciosismo na manutenção, é um puta negócio. Você nunca vai ter dor de cabeça com um carro desse. Exato, e o mercado não está preparado para isso. É muito interessante, Thaís, dá uma olhada nos anúncios de carros assim, é um exercício, sabe? 2011, 12, sei lá, um pouco mais rodado. Você vai encontrar 85% dos anúncios, o carro com 90 e poucos mil quilômetros. E é exatamente a quilometragem que alguns revendedores baixam para 90 e pouco, porque ele não pode ter passado de 100, porque passou, chegou a 100 vira bomba, né? Explode, não presta mais, joga no lixo. E aí, então, é muito interessante que você vai... Hoje mesmo, eu faço muita triagem de anúncios, porque a gente tem um trabalho de caçador de carros, né? Então, a pessoa passa o carro que ela deseja e a gente caça. Então, hoje foi um dia assim que eu fiquei várias horas em anúncios. E você vê os anúncios tudo assim, 98, 97 mil quilômetros. Poxa, é só a gente pensar, a média do brasileiro rodar, claro, tem perfis diferentes, mas uma média entre 12 e 15 mil quilômetros por mês. Não adianta, não tem almoço grátis, né? A conta não fecha, assim. Quer dizer, é como você disse, né? Todo mundo está comprando carro para deixar na garagem e valorizar depois na venda. Gente, não. Isso não está acontecendo. Então, assim, Aline, a preocupação... Pois é, exatamente. E aí, a gente vê, né, essa preocupação exacerbada das pessoas com relação à quilometragem do carro. Mas essa é a pior adulteração que a gente encontra nos carros usados? Ou tem coisa mais cabeluda que isso? Putz, Thaís, põe cabeluda nisso, viu? É muito interessante, eu falo muito isso, assim, a pior compra que você pode fazer hoje no mercado de usados é um carro clonado, um carro dublê. Eu vou explicar o que é isso. Mas antes, assim, só um parênteses. Muitas pessoas ficam analisando aí quilometragem do carro, e aí você está comprando um carro lá de 5 mil quilômetros e ele pode ser um clone, né? O que é um carro clonado? Então, vamos supor, a pessoa tem um carro e ele foi roubado, né? E foi
roubado e deu perca total nesse carro. O seguro pagou, vamos dizer assim. E aí a quadrilha, o ladrão, para colocar esse carro para rodar, você tem lá um Fox azul 2018. E ele, para colocar esse carro para rodar, ele pega as informações do seu Fox azul 2018. Quais são as informações? Os itens de identificação desse carro e implanta nesse, que não pode rodar porque ele é roubado. Ele geralmente, né, grande por cento dos carros clonados, eles são oriundos de roubo e furto. E aí, para ele poder rodar e a polícia não pegar, não separado numa blitz, em alguma situação assim, ele pega os itens de identificação de um carro idêntico, por isso que chama clone. Então, muitas pessoas acham que é somente a placa por conta de multas, mas não é isso. Você, como dizem aí no mercado, você esquenta um carro que a gente chama de cabrito, né, adulterado, ele não poderia estar rodando, e você coloca os itens de identificação. O que são os itens de identificação, né? Não é só a placa, nós temos os itens externos e os itens de identificação internos. Os externos são a placa e nos vidros nós temos os 8 últimos caracteres do chassi daquele carro. Então ele vem com uma politriz, aquela que as pessoas usam para fazer polimento do carro. Ele vem com uma politriz, ele passa, ou uma lixa. Os mais cuidadosos vão com uma politriz, os mais profissionais vão com uma politriz. Agora, os menos cuidadosos, eles vão com uma lixa e água mesmo. Eles lixam aquele número daquele, chama número bis, né, que são os 8 últimos caracteres do chassi. Ele lixa daquele carro que não poderia rodar e coloca daquele carro que está tudo ok naquele vidro. O padrão do fabricante fica lá lindo. E ele troca as placas também, as placas até mais fáceis. Geralmente esses adulteradores já têm algum conhecido lá dentro dos órgãos e tudo mais. E além dos itens externos, ele clona também os itens de identificação internos, que é o próprio número do chassi, aí a gravação completa, que pelo nome já diz, ele é uma gravação o CPF, vamos dizer assim, do carro, que é sempre gravado numa estrutura, por isso que a gente chama de número de chassi, porque ele está gravado no chassi do carro. Mas o chassi nada mais é do que a estrutura do carro. E algumas etiquetas de identificação que os carros precisam ter. Por lei, os carros, assim, a partir de 99, precisam ter 2 etiquetas, nós chamamos de etiquetas ETA. Precisa ter uma no compartimento do motor, em qualquer lugar, e outra na coluna do batente da porta dianteira direita, lá na porta do passageiro na frente. Então, ele vai lá e ou arranca essas etiquetas, ou ele clona também essas etiquetas e compra aí nos sites de internet também. Você compra de forma personalizada, vem com o logo da montadora e tudo mais. Alguns sites aí da internet você fabrica um carro clonado, compra tudo. E o número do motor também é considerado, né, um item de identificação, eles raspam, fazem um lixamento. É um trabalho, Thaís, impecável. As pessoas acham que a gente vai olhar para o número do chassi, ele vai estar todo torto e ele vai estar todo horrível. E não é assim. Eu já vi carro clonado que eles arrancam a peça inteira, aquela parte toda do chassi e implantam outro e fica impecável. Quando você bate o olho, tá lindo, maravilhoso. Então, e esse carro é vendido no mercado. Esse carro é vendido no mercado. Tem anúncio aí e ninguém fala que ele é um carro clonado, né? Então, muitas vezes você vai fazer uma vistoria de transferência ou para os estados que não tem, você vai fazer um seguro, alguma coisa. Em alguma vistoria isso é descoberto, você ainda corre o risco de ser preso, de ser processado por interceptação. Interceptação. Você tem que provar que você não tinha consciência daquilo. Então, você ainda tem que provar que você realmente caiu naquele. Então, assim, tem até uma historinha. De todos os casos, eu tenho historinha para contar. Em todos os tem que provar que você não foi, que você foi leigo, realmente, que você caiu nesse golpe. Então, existe uma história aí de um lojista, cara, lojista há 20 anos, ou seja, não é uma pessoa leiga, é uma pessoa que compra e vende carro, ele conhece de carro.
Ele tinha um Camaro lá na loja dele há muito tempo para vender e não tava dando liquidez, não saía o Camaro. E aí chegou um cara para trocar com ele uma Hilux, trocar chave na chave, como dizemos, né? Sem nenhuma volta. Ele ia perder um pouquinho, mas ele pensou, putz, a Hilux eu vendo, né, que nem água do dia para noite, Muito eu vendo, faço rápido. dinheiro e ponho a loja para girar. Exatamente. E o Camaro eu não estou vendendo rápido, então eu vou tocar. Troca feita. Fizeram vistoria de transferência, fizeram um laudo, tudo passou. A pessoa que fez o laudo não percebeu, porque era muito bem feita. A Hilux era um clone. Ela era clonada. E aí, esse cara que pegou o Camaro dele desapareceu, ninguém mais achou o cara do Camaro. E ele ficou com uma Hilux lá de quase 200 mil reais, clonada, e teve que responder por interceptação, teve que provar que ele não tinha, ainda mais que ele não era uma pessoa leiga, né? Ele entendia disso. Ah, e um Então, lojista, né? Que um lojista, exato. em geral, a pessoa jurídica é mais alvo ainda, né? De dúvida, porque e aí, né? Será que ele não está acostumado a passar esse tipo de carro? Nossa, deve ter Exato, sido um e transtorno terrível. caiu, e assim, teve que contratar advogado e tudo mais. Além de todo esse transtorno, ele perdeu totalmente o dinheiro, porque ninguém nunca mais achou esse cara com o Camaro para fazer o negócio, né? O cara desapareceu. Então, eles saem transferindo o carro de um estado para o outro para perder rastreabilidade e tal, e desaparecem. Então, assim, comprar carro não é brincadeira. E quando eu falo isso, não é para assustar as pessoas e deixarem de comprar carro usado, falando, não, só posso comprar zero, então não faz sentido. No carro tem muita oportunidade no mercado de usados, mas tem que comprar sabendo o que está comprando. Justamente, e você vê, essa Hilux, meu, passou em vários crivos aí, né? Então, Exato. realmente, o processo de investigação tem que ser realmente muito criterioso, né? Não dá para confiar em qualquer coisa. Daí a gente já tira, né? Ah, então, me manda aí o laudo, de repente só um laudo técnico não vai ser o suficiente, né? Para Porque descobrir realmente. algumas empresas de vistoria, elas cobram tão barato que elas precisam ganhar um volume. E aí elas fazem uma vistoria em 20, 30 minutos. Eu demoro 3 horas para fazer uma vistoria. E aí você fica pensando, como é que o cara faz em 20 minutos? Tem 20 minutos, ele não fez vistoria, ele tirou foto, né? Ele tirou foto do número de chassi, ele tirou foto da longarina, ele tirou foto do número do motor. E, claro, não estou falando que todas as vistorias que fazem rápido não prestam, não estou generalizando, não é isso. Mas pode deixar passar alguma coisa aí que as adulterações são muito bem feitas, né? Ah, olha só que informação interessante. 3 horas para. Você avaliou. Foi um Nivus essa semana? Unibus recentemente. Eu Ontem vi no não, ontem seu. foi um Virtus, Ontem foi um Um Virtus, Virtus, uma isso, eu empresa vi híbrida. essa. Você fez um resumão que já era de impressionado que você colocou, né, nos stories, foi um Reels? Não, foi stories, né, Foi que você um pôs. Reels. Eu fiz nos dois. E no Acho Story que eu você falei, pôs nos olha, dois. eu resumi em 1 minuto e meio, que eu fiquei mais de 2 horas aí fazendo, né? Então, isso que chamou a atenção. Mais de 2 horas avaliando o carro. Quer dizer, não é uma passada de olho, né? É um trabalho realmente minucioso para isso, para garantir que você está avaliando tudo. E ainda assim pode ser que passe alguma coisa, né, Aline? Exatamente, Então, assim, exatamente. precisa ser criterioso para a gente conseguir identificar essas oportunidades interessantes no mercado de usados, que a gente sabe que tem um montão, mas precisa ser realmente criterioso para saber que é mesmo um achado, né? E não Exato. uma bomba. Exatamente, né? Esse vídeo foi muito interessante e assim,
Depende do carro, né? Eu demoro em torno de 2 a 3 horas. Se for um carro grande, demora mais. Se for blindado, enfim, são algumas variáveis aí. Isso é o que eu falo, esse tempo de 2 a 3 horas no presencial, porque depois quando eu volto para o escritório, eu fico mais 3 horas pesquisando sobre o carro e sobre o proprietário. Uma outra coisa importante também, Thaís, que as pessoas não estão se preocupando, é isso. Vamos supor, você tem uma dívida aí significativa. Você sabe que está correndo um processo de justiça e que pode ser que os seus bens sejam tomados, você corre para vender. Só que você não poderia estar vendendo. Seus bens já estão linkados àqueles processos. E aí onde entra também a importância de pesquisar sobre o proprietário, seja uma loja que esteja com... ela pode ser uma loja linda, maravilhosa, mas se ela está cheia de dívida trabalhista, né, a gente tem que tomar cuidado. Seja o carro, as pessoas acham que só tem problema se eu estiver comprando o carro de um PJ, tá? O carro está no nome de empresa é problema. Não é só se for uma empresa. Pode ser uma pessoa envolvida num processo de separação. Agora está rolando aí o processo da... Eu não acompanho muito bem aí os artistas, mas está rolando o MC Guimê, Alexa, estão em processos aí, sei lá, se separando. E já foi falado que os bens deles estão aí congelados. Se eles saírem para vender o carro deles agora correndo, pode ser que no Detran não entrou ainda um renajude, um bloqueio judicial. Porque demora, tudo no nosso país é demorado, os órgãos não se conversam. Então, não entrou um bloqueio ainda, ele corre para vender, mas o bem já está lá linkado ao processo de separação que eles estão vivendo. Então, a gente tem que ter atenção. E as pessoas não dão. Isso é um detalhe muito importante mesmo, porque as pessoas não dão importância para, mas eu já comprei, agora já. Não, a justiça toma de volta sim. Né, Aline? Toma de volta sem choro. Toma. Sem choro nem vela. Você foi lá e perdeu. E assim, precisa consultar antes. Foi o que você falou também. E a gente não vai garantir, porque a gente vai pesquisar lá os processos do proprietário, a gente vai minimizar o erro. Mas a pessoa pode ter um processo em segredo de justiça, né? Alguma coisa assim, que a gente não vai conseguir pesquisar. A gente vai minimizar sempre a possibilidade de comprar um problema, mesmo checando todos os checks, porque são muitas variáveis que o carro usado pode ter. Você vê só que coisa. E aí, como você disse lá no comecinho, né? Às vezes a pessoa acha que um trabalho... A gente já, no decorrer da conversa aqui, já viu o tamanho do trabalho que você faz para garantir que a pessoa, né, tá minimizando aí o risco de comprar uma bomba. Ninguém vai fazer isso por conta própria, né? Quem que tem tempo para fazer isso por conta própria? E aí você oferece um serviço desse e a pessoa acha caro. Mas quanto que vai ser o prejuízo se der um problema depois, né? Já pensou, você investe num carro... Eu comprei aquele meu carro com problema, antes eu tivesse pagado um valor, né, alto que seja, e depois eu perdi 30 e poucos mil reais, assim, no carro. Não existe um serviço de consultoria que custe 30 mil reais, né? Então, assim, nem perto disso. Então, o que você investe, você acaba tendo um retorno. Até de provisionar custos, né? Você fala assim, olha, você tem um pneu aqui com 30%, a gente mede o pneu e olha que faz bacana. as contas. Você tem um disco de freio, né, 20%, e você vai ter que trocar em tanto tempo. Então, só esse provisionamento de custos, você já paga o serviço, assim, vamos dizer. Sim, sim. Inclusive, isso é muito legal, porque eu sempre falo, né, para as pessoas que compram carro usado, né, porque tem um monte, né, Aline, que fala pra gente só depois que já comprou, né? Os amigos, né, principalmente. Eu comprei um carro e você fala, mano, por que você não me chamou pra ir ver, pelo menos? Não, mas nossa, o carro era demais. Geralmente vem acompanhado da palavra lindo, né? O carro era lindo.
E aí já foi. E aí, aí depois que já tá com o carro na mão, vem perguntar, o que eu faço agora? Agora você faz tudo que o carro precisa, né? Você não sabe se Exatamente. o antigo dono trocou o óleo. Mas tinha etiqueta no... tinha etiqueta. Na oficina a gente tem um Qualquer um monte de faz uma etiqueta, etiqueta. Exato. né? Mas o amortecedor, o cofre do motor tava limpinho. Eu falei, bom, tá aí já um problema, É, né? esses que eu tenho Então, mais medo. né? Então, na dúvida, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que trocar todos os fluidos do carro, né? Tudo que é isso de manutenção que não tem como saber, né? Você vai ter que fazer tudo na dúvida. E aí, das coisas que visualmente a gente consegue ver, né? Ou testar e tal, aí a gente leva lá na oficina, a gente vê, né? O que tá dentro, o que já tá prestes a dar problema, mas agora que já foi, né? Exato. E foi o que a gente comentou, Thaís. As pessoas que fazem isso é porque elas agem na emoção. Muitas vezes ela foi na loja só dar uma olhadinha. E aí, quando ela chegou lá, ela pegou um vendedor. E o vendedor estuda realmente para mexer com a nossa emoção. Principalmente se você vai essa semana que era a última semana do mês, né? Se você chegar numa loja hoje, que é 31 de março, o último dia do mês, o vendedor faz você sair de lá com um carro. Você vai financiar, você vai fazer o que for, mas você vai sair de lá com um carro. O Você vai vendedor ganhar estuda neuromarketing. tapete. Né? Então, o vendedor ele estuda para mexer com o nosso emocional. E aí a pessoa compra, porque o carro estava lindo. Foi o que eu falei, tá lindo, claro, acabou de ser totalmente reparado, tá lindo, claro, ele acabou de passar por uma maquiagem, né? É igual tem um amigo que brinca assim comigo, fala assim, é igual você conhecer às vezes uma mulher na balada, tá toda maquiada, e depois que acordar com ela não é a mesma coisa. Na balada ela tá linda, ela tá maquiada. Depois quando acorda não tá linda. Aí você vai vendo como é que é a realidade, né? E, É e é isso, muito é isso. E ainda mais interessante isso. loja a gente. Eu trabalhei em oficina que atendia loja de seminovos, né? Dependendo da índole da loja, eles pedem para a oficina dar só um tapa, colocar peças de baixa qualidade, Olha aí. só para quando o cara for fazer o test drive lá sentir o carro todo ok e tal. Mas na realidade, tudo aquilo tá prestes a dar problema, né? Peça de baixa qualidade, a gente sabe que a durabilidade é baixa, o nível de Tem que durar 3 segurança é meses, né? Que é a duvidoso. garantia que a loja vai dar. É isso. Tem que durar 3 meses e a loja compra para durar 3 meses e um dia, né? Fala para a oficina Exatamente. preparar o carro para durar 3 meses e um dia. É isso. E aí também, né? É o tipo de coisa que uma investigação vai pegar, né? Como você falou das etiquetas, das peças, né? Então, é, você vai fazer um levantamento do carro, você já vai saber, o amortecedor original é, sei lá, COFAP. E aí você vai lá e vê, tá um da Monroe. Ok, é um amortecedor bom também. Mas aí você já liga o sinal de alerta. Aí a gente entra Exato. numa outra questão, que é o mercado de peças pirata, né? Pô, colocou um amortecedor bom, mas já deu uma maquiada. Então, será que o amortecedor é de verdade da marca? Então, isso vai longe, né? A investigação realmente precisa ser E a criteriosa. gente vai casando com a quilometragem. Putz, mas o carro tem 30 mil quilômetros. Será que ele passou num buraco? Vamos ver a roda, como é que tá, se ela tá amassada por dentro, ou essa quilometragem tá correta. Aí a gente vai viajando, assim, começa a entrar em todas as situações. Ou então, vamos supor, só trocou o amortecedor desse lado, e desse lado o paralama tem reparação com massa. Será que ele teve uma pancada forte aqui desse lado? Vamos ver o vidro, então, dessa direção, se quebrou também, se não quebrou. Vamos ter mais atenção com a estrutura dessa região também. E aí o processo de investigação, ele continua. Muitas vezes as pessoas me falam assim, mas você condena um carro repintado? Por que você fala tanto de uma repintura? Porque a gente analisa um carro de fora para dentro, né? Se o carro não teve repintura nesse paralama,
É óbvio que eu vou analisar a parte estrutural dessa região, mas a probabilidade de ter uma reparação estrutural naquela região é muito mais difícil, porque, putz, né, como que vai fazer uma reparação estrutural naquela região se não pintou a parte de fora? Então, aí eu vou começar a analisar tudo. Será que teve essa batida nessa região? Será que teve dano nesse amortecedor? Será que a roda está empenada? Será que esse carro vai pegar alinhamento, balanceamento e tudo mais? Como é que está essa roda? Será que essa roda é a original? É uma roda paralela? Tem um monte de roda por aí sendo vendida no site de venda, toda reparada, toda cheia de solda. E a roda está diretamente, o pneu, a roda está diretamente relacionada com a sua segurança. Esses dias eu avaliei um carro lindo, maravilhoso. Quando eu fui ver a roda toda reparada, toda cheia de coisa. Era uma roda de segunda linha, assim, não era a roda original. O carro vinha com roda de ferro e a pessoa colocava uma roda de galera, provavelmente comprou uma na internet, que você olhava, ela era linda. E quando a gente olhava por dentro, ela toda maquiada. Então, são muitas variáveis. Olha só que coisa. Aline do céu, a gente já está dando 1 hora de live. Que judiação, porque eu passaria a noite conversando com você. Então, eu vou pedir para você responder uma questão aqui, ó, que apareceu para a gente, que é muito interessante, que o Luiz pediu para você falar sobre compra de CNPJ. Compra de carro, acho que comprar carro de empresa, né? E para a gente poder fechar com esse assunto, que a gente já até mencionou um pouco, né? Que, assim, independente de quem você está comprando, o critério tem que ser rigoroso, mas tem alguma diferença marcante, assim, para comprar um carro que seja de frota, por exemplo? Então, a grande preocupação, primeiro que a gente tem que começar a ter esse hábito, culturalmente nós temos o hábito de pesquisar o proprietário somente quando é de uma empresa. Nós temos que criar o hábito de pesquisar o proprietário, seja pessoa física, empresa, loja, concessionária, independente de onde a gente está comprando. A única diferença que você vai ter quando compra um carro de CNPJ é o seguinte, você vai perguntar para a pessoa se o sócio, quem são os sócios administrativos. Porque se a empresa tiver 10 sócios administrativos, os 10 vão ter que reconhecer o documento. Se a pessoa tiver 10 sócios, mas somente um é o administrativo, somente um precisa reconhecer o documento. Então, assim, precisa ter essa atenção, porque senão você vai comprar o carro e lá na frente, quando você for fazer a transferência, vai ser barreirado, porque todos os sócios legais aí que têm relação com a parte, né, que precisam assinar pela empresa, geralmente a gente pergunta assim, quantos sócios precisam assinar pela empresa? E aí você vai pedir uma cópia do contrato social da empresa, tanto para você configurar isso, porque você tem que validar se aquele sócio está vendendo o carro de má fé, se todos estão cientes, né? Então, assim, às vezes ele vai sair da sociedade, quer vender o bem para ele ficar com dinheiro. Então, tem que pedir o contrato de sociedade, o contrato da empresa em si, e esse contrato precisa validar quem que assina. Vamos supor, na minha empresa, nós somos 2 sócios. Só que só no contrato está escrito que se só eu assinar, está tudo ok, que o meu sócio não precisa assinar. Então, você precisa validar isso. Geralmente é sócio administrativo, tá? E você precisa de uma cópia desse contrato para você conseguir fazer a transferência quando você compra um carro de CNPJ. Sem essa cópia, você não transfere o carro. Então, já tem que estar alinhado isso com o vendedor. Se ele falar, não, eu não vou dar o meu contrato para você, não faço. Aí não tem como prosseguir com a compra. Você vai lá mostrar no site do Detran para ele, pesquisa, mostra para ele, olha, eu comprando um carro de CNPJ, só posso transferir se eu tiver uma cópia do contrato. Eu estou falando isso porque eu já vi muitos casos que a pessoa compra, só um mesmo precisava assinar, e aí depois a pessoa não quer dar uma cópia da empresa, porque tem todas as informações ali de valores da empresa e tudo mais. Então, são esses cuidados aí
desse CNPJ, você tem que tomar cuidado. Quando você compra de uma loja, aí é diferente. A loja ela já é um comércio de veículos, por mais que ela seja um Sim. CNPJ. Mas para você conseguir fazer a transferência, a loja tem que emitir uma nota fiscal. Aí você vai apresentar a nota fiscal para fazer a transferência do carro. Mas se a empresa não for comércio de veículos, aí você tem que ter a assinatura dos sócios e o contrato. Acho que é só essa. Bacanésimo. Bacanérrimo, bacanérrimo. Você vê, também são coisas que não é uma informação assim que todo mundo sabe, né? E aí depois você vai fazer uma compra lá e se enfia numa furada também por causa disso. E também saber se a empresa não tem processo trabalhista, porque isso é um problemão para os bens da empresa, né? Processo trabalhista, a gente sabe que a chance da empresa ganhar é mínima. É gravíssimo, gravíssimo. Bloqueia, tem alguns processos trabalhistas que bloqueiam, inclusive, os bens pessoais dos sócios. Exatamente. Aí, então isso vai longe, né? Quando eu vou comprar um carro seu, por exemplo, eu tenho que ver se você não é sócia de alguma empresa e a saúde daquela empresa que você é sócio. Sim. Recentemente eu fui comprar um carro de um particular e aí consultando sobre o cara tal, eu cheguei no LinkedIn dele. E aí pelo LinkedIn eu vi que ele tinha uma empresa. E consultando, aí pelo LinkedIn eu peguei as informações da empresa para fazer as consultas, porque não adianta a saúde financeira dele tá ok, a saúde da empresa dele também tem que estar ok. Do marido, da esposa, né? A gente tem que ir indo investigando. Duro, né? É verdade, da esposa também tem que saber, porque se for comunhão de bens. Nossa, gente, isso vai muito longe. A gente precisa fazer outra live só para falar sobre carros de divórcio, carro de empresa falida, massa falida da empresa. Ou de parente que faleceu, né? E às vezes o inventário não foi feito corretamente. Carro de espólio. Nossa, vamos. Eu vou anotar depois aqui esses itens e a gente vai marcar uma live para cada item desses aí. Aline, com o maior prazer, Thaís. Aline, que papo rico. Que papo rico. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado muito. Agradeço demais a galera que participou aí. A live vai ficar gravada. Vou marcar você como colaboradora para você poder compartilhar no teu perfil também, porque foi demais essa conversa. Gente, legal, que conversa rica. E quero agradecer demais por você ter topado. Foi que isso, incrível. É uma honra aqui, Thaís. Eu sou sua fã de carteirinha. Imagina, meu, é mútuo, é muito mútuo. E aí eu queria avisar para as pessoas também, a minha professora de francês está na live, gente, que vergonha. E aí, amanhã, ela me convidou para fazer uma live com ela amanhã, então vai ser aqui pelo meu perfil do Thaís FR também, então vocês vão ver uma live diferentona comigo amanhã. É live de fim de semana, live de descontração, né? Obrigada, Prof. Elisa, por estar aqui. E é isso, Aline. Poxa, brigadão pelas informações. Eu vou reforçar para quem está aí na live assistindo, eu vou reforçar para seguir a Aline, porque ela tem conteúdos. Vocês viram como foi a tocada aqui da live? Vocês viram quanto conhecimento essa mulher tem? O pessoal mandando eu falar em francês. Só amanhã. Olha isso aí. Vai ter que ver a live de amanhã, né? Vai ter que esperar a live de amanhã. E sigam a Aline, os conteúdos dela são magníficos, coisas preciosas, especialmente, como eu disse, né? Especialmente para quem tá aí com o plano de comprar um carro usado, seminovo e tal. Que eu acho bizarro essa diferenciação entre seminovo e usado. Cara, tirou da loja, também falo usado, gente. Eu falo usado também. Eu concordo. Né? E é isso, agradecer demais vocês pela presença, da Aline também. E, por favor, se vocês tiverem questões ainda, pode mandar. Depois a live vai ficar gravada, então vocês podem mandar nos comentários, podem mandar nos inbox, podem mandar onde vocês quiserem, que o importante pra gente é deixar as coisas claras para vocês. Exatamente. Então, se eu não souber responder, né?
Se eu não souber responder, podem ter certeza que eu vou cutucar a Aline lá para responder as dúvidas também. Tá certo? Gente, brigadão. Boa noite a todo mundo. Ai, falou. Boa noite para todo mundo. Tenham um excelente fim de semana. Veio um monte de mensagem. Ah, é, né? E eu já vi que uma pessoa aí agora passou aqui faz tempo, acho que Paulo alguma coisa, que disse que você já tirou ele de... Aqui, ó. Paulo Roalso, que disse, ó, a Aline já me livrou de várias roubadas. Então aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que o bagulho é ponta firme mesmo. Gente, brigadão. Aline, um ótimo fim de semana. Pessoal. Obrigada, Thaís, para você também. E, ó, cuidem dos carros, que eles cuidam bem de vocês, hein? Um beijãozão, povo. Tchau, pessoal.